Olá pessoal, eu sou o professor Lucas Fagundes e nesse vídeo nós vamos fazer mais uma questão de revisão para a prova do ITA que vai acontecer na semana que vem. Essa questão é uma questão de eletroquímica aplicando aí os conceitos da equação de Nernst. Vamos dar uma lida. A célula combustível hidrogênio-oxigênio corresponde a uma das formas mais eficientes e seguras de se aproveitar a energia na reação de oxidação do hidrogênio molecular. A reação química correspondente ao processo e sua constante de equilíbrio são fornecidas abaixo. Então a gente vê, olha, 2 mols de hidrogênio reagindo com 1 mol de oxigênio, formando 2 mols de água líquida, e a constante de equilíbrio para esse processo é de 1,28 vezes 10 a 83. Então, o que é pedido na letra A? Calcule a diferença de potencial padrão, o E0, para esta célula, juntamente com o valor da energia livre de Gibbs padrão, o ΔG0, para essa reação. No item B, é pedido que você preveja e explique qual deve ser o sinal do ΔH0, o ΔH padrão, e do ΔS padrão para essa reação. E no item C, é perguntado para você que o seguinte: à medida que a temperatura do sistema aumenta, a quantidade de trabalho obtida pela célula combustível aumenta, diminui ou permanece a mesma? E é pedido que você explique. Então vamos lá. Primeiro passo, temos que calcular a diferença de potencial padrão para essa célula. Para isso, a gente vai usar a ideia por trás da expressão do ΔG, em função da concentração das espécies em um determinado ponto do equilíbrio. Se a gente olhar para essa reação, a gente vê que o hidrogênio sofreu aí uma oxidação, a variação do número de oxidação do hidrogênio foi de 0 para mais 1, então cada átomo de hidrogênio perdeu um elétron na oxidação, então a variação total é de 4 elétrons. E o oxigênio sofreu uma redução, variando de 0 para menos 2. Como são 2 átomos de oxigênio envolvidos no processo, temos uma variação aí, um número de elétrons envolvidos de 4 elétrons. Então, 4 elétrons doados na oxidação pelo agente redutor e 4 elétrons aceitos na redução pelo agente que causa a oxidação, o agente oxidante. Perfeito? Então, olha, a expressão que relaciona o ΔG com a concentração das espécies em qualquer ponto do equilíbrio é essa daqui. ΔG igual a ΔG padrão mais RT ln de Q. No estado de equilíbrio, o ΔG, sem o símbolo do padrão, ele é igual a zero. Então a gente pode escrever que o ΔG padrão é igual a menos RT ln de K, nessa situação de equilíbrio. E aí você olha, o seu problema, você tem o R e o T, ele normalmente é fornecido para você. O K, o problema te forneceu, então você vai fazer o seguinte, dentro dessa condição de equilíbrio. A parte da equação que está grifada aí de azul corresponde ao produto menos RT. Então, R vale 8,314 Joule por Kelvin por mol, é um dado que tem que estar na questão. 298 Kelvin é um dado que você vai ter que inferir porque você está falando de condição padrão. Então, você vai ter que lembrar que na condição padrão, a temperatura é igual a 25 graus Celsius, ou 298 Kelvin, vezes o ln de 1,28 vezes 10,83. Aqui é onde residiria um probleminha. Se ele não te desse o valor desse logaritmo neperiano, você não teria como fazer a questão, achar esse logaritmo neperiano na hora. Então, isso provavelmente teria que ser apresentado no enunciado da questão. E aí você vai resolvendo, então, olha, a parte em azul dá menos 2,48 kJ. E a parte em vermelho, o ln de 1,28 vezes 10,83, é igual a 191,36. Então a gente encontra o valor para o ΔG padrão igual a menos 474,11 kJ. Vocês repararam aí que eu omiti a unidade por mol pelo simples motivo de pensar que esse ΔG padrão é escrito para essa reação. Se eu divido ela por 2, eu vou ter outro ΔG, que vai ser a metade desse. Então, esse daí é o valor, o valor do ΔG para essa reação, sem considerar o valor relativo por mol. O ΔG padrão ele se relaciona com o potencial por essa equação. ΔG padrão é menos N, onde N é o número de elétrons envolvidos no processo, F, que é a constante de Faraday, e ΔE0 é o potencial padrão para essa reação, que é exatamente o que você está procurando. Então você vai ver que o ΔE0
né, ele tem que ser positivo para uma reação espontânea. Para essa reação, por exemplo, que ela tem um ΔG zero, que é menor do que zero, né, a gente vê que o ΔG0 dividido por menos NF, que vai ser então um número negativo, vai resultar no número positivo. Então, calculando o valor de ΔE0, a gente vê o seguinte, menos 474,11 kJ sobre menos NF. E aí, olha, repara que eu troquei aí de kilojoules para joules para deixar a unidade em volts, né? Porque joule por coulomb vai nos dar aí, né, a relação que fornece aí o volt. Então, menos 474,11 vezes 10 a 3 joules, dividido por menos 4, que é o número de elétrons, né, envolvidos aí na oxirredução, vezes menos 4 mol de elétrons, então a gente pode pensar assim, vezes a constante Faraday, que é a carga em coulombs correspondente a 1 mol de elétrons. Então, resolvendo essa continha aí, nós chegamos aí no valor do ΔE padrão de 1,22 volts para esse processo. Perfeito. Depois é pedido que você preveja e explique qual deve ser o sinal do ΔH padrão e do ΔS padrão para essa reação. Olha, o ΔG padrão você já tem, ele vale menos 474,11, ele é muito negativo, né? E você consegue relacionar o ΔG padrão com as outras grandezas padrões, o ΔH e ΔS, por essa equação, né? ΔG padrão é igual a ΔH padrão menos TΔS. Olha de novo para a equação, né? Você tem aqui os reagentes que são 2 mols de H2 mais 1 mol de oxigênio, né? Em fase gasosa, então eles têm aí uma alta liberdade conformacional, eles podem transladar, né? Estão em fase gasosa, chegando aqui em água em fase líquida. Dá para concordar e ver claramente que a entropia do sistema, que está associada à distribuição da energia no sistema, ao número de formas que eu posso distribuir essa energia, a entropia do sistema está claramente diminuindo, né? Então, eu tenho um processo aqui onde a entropia do sistema diminui. Aí você vai lembrar, olha, em toda transformação espontânea, a entropia do universo aumenta. Quem diminuiu aqui foi a entropia do sistema. A entropia do universo está escondida aqui na expressão do ΔG, perfeito? Então, para o processo ser espontâneo, o ΔS do universo tem que aumentar. Perfeito. O ΔS padrão é igual a zero, o que significa então que o termo menos TΔS é maior do que zero, correto? Esse termo, então, está contribuindo para tornar a variação da energia livre de Gibbs menos negativa. Então, o que indica aí que o ΔH padrão tem que ser menor do que zero. Então, a gente determinou tudo, né? Previmos aí qual é o sinal do ΔH padrão e qual é o sinal do ΔS padrão. Depois, a última parte da questão pergunta o que aconteceria com a quantidade de trabalho que é obtida pela célula combustível à medida que eu vario a temperatura do sistema, à medida que eu aumento a temperatura do sistema. O que acontece com essa quantidade de trabalho? Ela aumenta, ela diminui ou permanece a mesma? Explique. Então, olha, a gente vê que o ΔG é igual a ΔG padrão mais RT vezes o ln de Q, isso aí fora da situação de equilíbrio. O ΔG padrão, então, ele pode ser escrito da seguinte forma, menos NF ΔE, que é a diferença de potencial fora dessas condições padrões, que é igual a menos NF ΔE0 mais RT ln de Q. Eu posso dividir, então, os dois lados da equação por menos NF. E a gente tem o seguinte, ΔE é igual a ΔE0, repara que o sinal desse termo trocou, né, o seu valor, menos RT sobre NF vezes ln de Q. Então a pergunta é, a quantidade de trabalho, né, que é obtida pela célula combustível, ela aumenta, diminui ou permanece a mesma? Repara que quando a temperatura, que eu grifei aqui de vermelho, aumenta, esse termo se torna mais negativo e o potencial, né, a diferença de potencial, ela vai se tornar menor em temperaturas mais altas. Então, a gente vê que a quantidade de trabalho que está diretamente associada a esse ΔE, né, o trabalho máximo diferente do de expansão, que é a própria definição do ΔG, ela depende desse ΔE. Se esse ΔE diminui, o trabalho máximo, que é o que é possível extrair aí dessa célula combustível, também diminui. Então, o aumento da temperatura contribui para a diminuição do potencial, o qual está associado ao trabalho que pode ser obtido pela célula combustível. Então, o que a gente pode concluir? Que à medida que a temperatura do sistema aumenta,
a quantidade de trabalho obtida pela célula combustível diminui. Perfeito, pessoal. Essa questão de eletroquímica, ela cobriu apenas o tópico equação de Nernst e a relação disso com o equilíbrio. Fique atento, na hora da prova do ITA, podem aparecer mais questões de eletroquímica, é um tema muito recorrente, aparece com muita frequência, tem anos de aparecer aí mais de 5 questões de eletroquímica. Então eu espero ter ajudado aí na sua preparação, mantenha calma lá na hora da prova, pensa com calma nesse problema de equação de Nernst, embora muita gente fala que isso é difícil, não é difícil, é só analisar os outros problemas com calma. Espero que você tenha gostado, se gostou, se inscreva no canal e divulgue aí para o seu colega. Um grande abraço para vocês e uma boa prova na semana que vem. Valeu!